apresentou pela primeira vez um novo estilo pictórico, o visionismo, no ano de 1989, numa exposição que fez em Toronto, no Canadá, na Galeria Almada Negreiros, e à qual deu o título A Vida é um Jogo. Em Portugal, o visionismo chegaria apenas em 1991, numa mega exposição no Convento do Beato, em Lisboa, com mais dois colegas, Velho e Júlio Quaresma. A partir daí, o convidado desta conversa efetuou muitas outras exposições, sendo de destacar, mais tarde, o seu regresso a Nova Iorque, onde obteve um grande sucesso. Em 1985, foi viver para a Suíça, apesar de 10 anos antes já ter feito a sua primeira exposição individual no Casino de Estoril. Não se pode dizer que todo o seu percurso tenha sido fácil. Por causa da guerra em África, trocou o curso de arquitetura que estava a seguir por uma comissão de 7 anos na Marinha Mercante. Logo que saiu da Marinha, tirou o curso de desenho com modelo vivo, efetuado pela Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa. Depois de um início conturbado, recebeu o reconhecimento por parte do Estado português, comprovado através de obras de arte, esculturas e quadros em locais e instituições públicas, e também pelos muitos seguidores do movimento visionista. Luís Vieira Batista está hoje neste À Conversa. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, igualmente. E nós temos tanto para falar hoje, acredite. Ainda por cima, porque vamos falar de um movimento que talvez muita gente não tenha ouvido falar. Nós, enfim, vamos estudando uns mais que outros, consoante gostamos mais de arte ou menos de arte, ou consoante até em termos académicos temos mais ligação com a história da arte. Mas, de facto, temos aqui um movimento completamente diferente chamado movimento visionista. E eu começava exatamente por lhe perguntar o que é o movimento visionista. Ora, Quais são as suas principais características? Eu tive necessidade de inventar, se assim se pode dizer, algo de diferente. Ou categorizar. Talvez categorizar fosse talvez o mote, não é? Porque quando nós estamos a expor em algum lado, a primeira pergunta que se faz é qual é a tendência, qual é que é o tipo de arte que o pintor está a expor. E eu tinha sempre uma certa dificuldade em dizer aquilo que fazia para não me comparar demasiado com determinados movimentos que já existiam. E como eu achava que aquilo que eu estava a fazer era realmente bastante diferente, caracterizei aquilo que era a minha obra naquele momento com este nome que foi inventado por mim, visionismo. Visionismo. Exatamente. Portanto, porque vem de visão, porque vem visão. de um visionamento, eu quando digo um visionamento, digo mais um voyeurismo. Não, isto é demasiado. O voyeurismo, há sempre alguém que está escondido atrás de qualquer coisa para ver às escondidas, não é? Aqui eu acho que é muito mais aberto do que isso, não é? Basicamente, aquilo que eu acho que define bem o visionismo é considerarmos que existem sincronias que são passíveis de ser aproveitadas no acaso. Ou seja, todos nós já vimos construções feitas nas nuvens, já vimos os veios do mármore simbolizarem muitas vezes, de alguma forma, vários desenhos que nós conseguimos identificar. Há formas que a própria natureza... digamos assim, com algumas realidades. Exatamente. Isso? A natureza oferece-nos várias situações que o nosso cérebro constrói e assimila, portanto, indo buscar a esse acaso, que não foi feito propositadamente para esse fim, uma oportunidade de trabalho. Eu posso dizer que o Leonardo da Vinci, aos seus discípulos, fazia com que eles olhassem para um muro que estava cheio de musgo para explicarem o que é que eles estavam a ver naquele musgo. E de certeza que todos viam coisas diferentes. Exatamente, não é? Exatamente. Eu acho que aquilo que eu fiz foi trazer o muro do Leonardo da Vinci para as minhas telas. E através, portanto, de uma situação em que eu consigo criar esse mundo do acaso de uma forma espontânea, vou seguidamente à procura das formas que lá estão escondidas. E talvez seja isso que defina bem o visionismo. Todos nós vimos uma coisa diferente e é um fenómeno muito curioso. Se eu tivesse hipóteses de fazer várias manchas cromáticas e distribuí-las por várias pessoas, de certeza que os resultados finais eram todos distintos. As interpretações seriam todas elas distintas, não é? Mas basicamente é isso, portanto é um exercício da alma, porque há aqui uma componente muito interessante que é a escolha das cores. Portanto, logo aí
o artista que se pressupõe esteja a fazer a tal mancha, como eu chamo, visionista, vai ter uma gama de cores que são as suas. Portanto, ele vai escolher as suas cores. Portanto, que serão sempre diferentes de artista para artista, como é lógico. Não é? Exatamente, por isso é que eu ia exatamente interrompê-lo, se me permite, e perguntar-lhe ao Luís, mas de facto, essa paleta cromática pode ser característica. Há paletas cromáticas que são características de escolas, de tempos, não é? Até porque na altura em que se faziam os pigmentos, obviamente que as cores eram muito diferentes, eventualmente das de hoje. Mas todos os artistas, não é? Todos eles escolhem a sua paleta cromática e eu até diria que alguns têm épocas que escolhem, de facto, centram-se muito numa, depois há outras alturas em que dizem que vivem de outra maneira, ou provavelmente têm outros estados de alma e, portanto, escolhem outra paleta cromática. Exato. E ao longo dos tempos, nas várias escolas, enfim, tivemos tivemos todas, no fundo, nós tivemos todas as paletas cromáticas, escolhidas, como eu disse há pouco, por todas as escolas e por todos os artistas. Mas também quando me fala de que a sua pintura é muito uma pintura de estado de alma, eu, no fundo, diria que o expressionismo também é isso, não é? É, de algum modo, deformar um pouco, por exemplo, a realidade, e o mais importante não é a realidade que lá está, mas sim a impressão que essa realidade provoca no próprio artista. Portanto, de algum modo, há também ali um estado de alma. Logicamente. Todas as formas de arte têm que ser um estado de alma, por definição, senão não era arte. Exatamente. Não é? E logo por aí assim temos esse ponto em comum, ainda bem que é assim, não é? Deixe-me fazer-lhe agora interromper. O dadaísmo, não sei se seria bem isso. Não, isso era o oposto. Era o oposto, não estavam é? a tentar Era o destruir. caos, era a inexistência de tudo, Exatamente. era de facto era a negação da arte. Exatamente. O Duchamp conseguiu fazer, Logicamente. conseguiu colocar objetos que realmente foram postos em causa, se aquilo realmente era uma sanita, se aquilo era um objeto de arte, não é? Exatamente. Portanto, não sei se de facto isto se aplica a todos os movimentos existentes Pronto, ao longo da o história da arte. dadaísmo tem que existir da mesma maneira como tem que existir a luz para haver noite, não é? Portanto, neste caso temos quase a mesma dicotomia. Portanto, há sempre normalmente um movimento contrário àquele que é o vigente, não é? Pois, aliás, todos os movimentos que aparecem, não é? Como inovadores, são sempre aqueles que criam uma ruptura com os anteriores. A Helena sabe que, por exemplo, os impressionistas não foram bem aceitos de início, não é? Pois não. Inclusive as suas Aliás, obras. como todos eles, quase todos nunca eles, ninguém. não é? Todos aqueles que criam a ruptura nunca são bem aceitos, não é? Exatamente. Porque no fundo acabam por ser vanguardistas, acabam por Ora estar bem. um bocadinho à frente do tempo daqueles vamos- que estão em escolas Exatamente. instituídas, Ora não é? bem, aí está. O que é curioso é que nós praticamente não temos nenhuma referência do que é que se fazia naquela época para lá deste tal impressionismo, por exemplo, não é? Porque as nossas grandes referências são precisamente esses pintores. Quando pensamos no fim do século XIX, princípios do século XX, vem-nos sempre à ideia o impressionismo, não é? E eu pergunto, mas quem é que estava a pintar outra coisa que não fosse impressionista naquela época? De certeza que 90% dos outros pintores, porque eles eram só 10%, se calhar, nem isso, não é? Depois é preciso pensar em Cézanne, não é? Que acho que vem e faz uma revolução total. Mas a tal pesquisa de que cada artista faz, e o Cézanne é um exemplo, como o Van Gogh será outro, como o Gauguin será outro, Exatamente. De chegarem pelos seus próprios meios a fazerem milhares de vezes quase o mesmo trabalho, numa repetição exaustiva, para se perceber o que é que estava por trás daquilo. Portanto, não é uma mera representação da realidade, que isso não interessa para nada. Interessa, sobretudo, é o efeito que essa realidade faz em nós. Não é? E eles foram exímios nessa forma de trabalhar. As maçãs do Cézanne são famosíssimas, porque eu acho que ele fez centenas de maçãs, porque nunca estava satisfeito com uma forma que aparentemente é tão simples, mas tem tanto para dizer. Não é? Exatamente, nem quero saber. Nas primeiras aulas que eu tive de pintura, a pintar maçãs, a determinada altura, eu perguntava, mas não está bem? E de facto o mestre olhava para mim e dizia, acha que sim? E dizia, pois talvez não, pensado por si é capaz de ser um bocadinho diferente, não é? Como as maçãs são. E se demorarem muito tempo, até podem ficar podres. Exatamente. Já não são realmente, a realidade já são outra Mas cá coisa, está, não é? também pode ser interessante ir trabalhando a maçã ao ponto de a apanhar já num estado de decomposição, não é? Exemplo, De amadurecimento exagerado, não é? Tudo isso é arte, não é? Finalmente. Tudo isso é arte. Nós estamos a falar de uma coisa chamada, enfim, estamos a falar de arte na sua globalidade, em aspecto abstrato e não só, e concreto também, porque nos estamos a referir a algumas escolas.
e que de facto fizeram história e que, enfim, foram fazendo a evolução de toda esta arte que me encanta profundamente, como toda a gente, eu penso que já percebeu que é realmente a pintura. E estamos a falar, enfim, desta escola criada, no fundo, por si, ou pelo menos desta tal necessidade que teve de lhe dar um nome diferente, Exatamente. o visionismo. Eu não sei, e estou a dizer aos nossos espectadores, que estamos a falar com Luís Vieira Batista, o tal introdutor, o tal primeiro introdutor do visionismo em Portugal. Não terá sido, com certeza, fácil. Nós já vamos ao seu percurso. Neste momento, eu acho que estávamos exatamente na altura certa para mostrar do que é que nós estamos a falar. Obviamente que tivemos acesso a obras suas. Enfim, fizemos alguma composição com os nossos editores e por este trabalho passaram muitos editores que trabalharam as suas imagens da melhor forma, da forma mais... Penso que muito bem. Esperemos que lhe agrade, mas acima de tudo vamos mostrar aos nossos espectadores do que é que nós estamos a falar. Temos muito mais, mas vamos à primeira peça que preparamos.
E este foi o primeiro conjunto de imagens nos quais trabalharam vários. Já agora gostava aqui de referir que este trabalho foi feito por vários editores nossos, a Sandra Mendes, o Mário Simões, o Paulo Alexandre, o Paulo Branco, enfim, vários por aqui passaram. E, portanto, vários tiveram a oportunidade também, enquanto trabalham, de observar enquanto trabalham estas imagens, observar também o seu trabalho. O que é que pensa deste trabalho que foi feito, pelo menos esta primeira? Fantástica, fantástica. É realmente uma forma de arte. E não é fácil, não é? Porque há tanta informação, às vezes, numa peça, que conseguir, inclusive, que haja um fio condutor, como foi o caso agora, torna-se realmente uma arte. Tal e qual como com os serígrafos. Eu considero que uma serigrafia inspira-se no original do artista, mas não tem que forçosamente ser uma réplica perfeita daquilo que é, porque é um trabalho diferente, não é? E isto é a mesma coisa. Será um bocadinho difícil, não é? De facto, bastante. É sempre diferente a cópia é sempre diferente do original, não é? E realmente neste caso é a mesma coisa, portanto vê-se que há uma tentativa de ir buscar um fio de Ariane